Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima e hoje, quinta-feira, nossa aula de elétrica, legal? Nós demos início ao nosso mini curso, mini treinamento falando de eletricidade básica, né? E hoje nós vamos continuar na aula número 2, ok? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Tá aqui o nosso sistema de energia solar aí do pessoal aí, todo mundo fazendo curso. Tá muito legal mesmo o treinamento, um montão de vídeo novo que eu vou colocar lá na área de membro, tá? Você que adquiriu aí o treinamento de energia solar, já tô com um monte de vídeo novo, com coisas boas mesmo, bem explicadinha. Aí, muitos vídeos eu vou colocar lá ainda, tá bom? Já tô essa semana colocando um montão de vídeo lá, vídeo exclusivo só para quem adquiriu. Eu quero mostrar para vocês aqui, antes dessa aula, como é que está o carregamento da bateria, ok? Hoje eu estou aqui já há quase 1h30, ok? Olha, aqui olha, a bateria tá lá com 12.26, tá? Ó, tá subindo aos poucos. Ela tá chegando aí a 13,4 volts, ok? Ali ó, o painel, ali as nossas placas, tá sendo carregada. Aqui mede o painel, tá? O dia tá nublado, tá bom? Olha, tá difícil de ter energia, sol aqui no Rio de Janeiro essas últimas semanas. Mas mesmo assim o nosso painel caseiro, tá bom? Tá aí, ó, funcionando. E nós estamos aqui montando mais um, olha. Isso aqui é o do nosso colaborador Bruno, tá? Ele tá vindo aqui no laboratório comigo pra gente montar. E nós vamos montar isso daí pra ele. Eu vou até aproveitar para fazer alguns vídeos aí. E isso aí, gente. Vou deixar o link aí na tela para vocês estarem ajudando aí, tá bom? A cooperar para que nós possamos continuar aí dando esses treinamentos, porque tem muita coisa pela frente. Eu quero aí passar todo o meu conhecimento aí para vocês e tudo que eu tô aprendendo, porque eu também me atualizo, eu vou deixar para vocês. Então tá bom, olha, quem adquirir o curso de energia solar automaticamente vai ter acesso na área de membro, vai poder também tá fazendo aí o inversor de tensão e tudo que está lá disponível e tudo que eu vou colocar lá de treinamento lá exclusivo para colaborador. Torne-se um colaborador do nosso canal e nos ajude, legal? Então vamos lá! Na aula passada nós aprendemos, né? Foi a primeira aula do treinamento de eletricidade básica e hoje na aula número 2 nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós aprendemos o conceito da elétrica, ou melhor, da eletricidade, né? Aprendemos na aula passada que a eletricidade ela é uma parte da física, legal? Então hoje, para que possamos ter um entendimento bem profundo sobre isso, nós vamos hoje trazer aqui vamos relembrar, né, lá da época do ginásio. Quem tem 40 anos como eu, estudou no ginásio, o antigo segundo grau, vamos aprender hoje sobre física, matéria, molécula e átomo, porque isso tem tudo a ver com eletricidade. A eletricidade ela é uma parte da física. Então vamos hoje vamos lembrar da nossa época lá de escola, de ginásio, e vamos aprender hoje um princípio da física e também da química, ok? Que é matéria, molécula e átomo, que é a base da eletricidade, tá bom? Então vamos lá, para o nosso conhecimento, para facilitar o nosso conhecimento, a matéria é tudo aquilo que possui massa, ou seja, tudo aquilo que existe fisicamente possui massa. Esse apagador, ele tem massa, ele é uma matéria, ok? Nós somos uma matéria. Esse inversor de tensão é uma matéria, esse quadro aqui de distribuição é uma matéria. Então tudo que existe massa, tudo que existe fisicamente possui uma matéria,
ok? Então simples isso, fácil de entender. A matéria, ela pode ter moléculas ou átomo. Eu vou explicar aqui rapidamente molécula e átomo. Algumas pessoas confundem essas duas coisas. A molécula é a menor partícula de um conjunto de matérias. Por exemplo, o nosso corpo físico, aqui tem água, aqui tem cálcio. Nós somos formados por diversas matérias. Nós não somos uma única matéria. Então, essas diversas matérias que existem no nosso corpo, a menor parte dessa matéria é conhecida como molécula. Ok? Simples de entender isso. E o átomo é a menor, tá? É a menor partícula da matéria única, ou seja, uma barra de ferro. Ela é formada por um único tipo de matéria, que é o ferro. Fe, lá na tabela dos elementos químicos. Então, a menor partícula desse ferro, se você quebrar, né, ir cortando em vários pedaços essa barra de ferro, você vai chegar à menor partícula, que é conhecida como átomo. Então, a primeira diferença é átomo. É a menor partícula de uma matéria única, ou seja, ferro, cobre, madeira, não sei. A menor partícula dessa matéria única é átomo. E a menor partícula de diversas matérias junto, como é o nosso caso do nosso corpo físico, é moléculas. Ok? Então nós não vamos focar no átomo, porque o átomo é o que vai chegar lá na eletricidade. Ok? Então, o átomo, que é a menor partícula de uma matéria, vamos facilitar o nosso entendimento. Vamos supor a barra de ferro e você vai cortando ela em diversos pedaços. E vai cortando. Vai chegar a um determinado momento que não vai haver mais como você cortar. Você chegou no menor pedaço que pode existir. Esse menor pedaço que pode existir é o átomo. Átomo, a palavra átomo significa que não pode se dividir. Ou seja, você não consegue mais cortar, quebrar. Você não consegue mais desfazer. Chegou no menor pedaço que existe. E se fôssemos medir um átomo, ela teria aproximadamente um picômetro. Essa palavra é verdadeira. É micro, nano e pico. Então, micrômetro ou micômetro, nanômetro e, por último, picômetro. Pode pesquisar essa palavra aí no Google que você vai encontrar. Então, seria o tamanho de um picômetro, uma molécula. É um tamanho tão pequeno, que até pelo menos ontem, quando pesquisei, não existia um microscópio capaz de enxergarmos um átomo. Ok? Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Não se divide mais. Chegou no átomo, cortou, chegou no menor tamanho possível, que não consegue mais cortar, dividir, não tem como mais, não se divide mais. Legal? Então vamos lá. Se nós pudéssemos enxergar, criou-se um microscópio que desse para enxergar um átomo. Seria mais ou menos esse desenho que você já viu em livro de física, lá no livro de 8ª série, 7ª série, que agora já mudou, né, 9º ano, não sei. Então, você teria mais ou menos esse desenho que eu fiz aqui, né, que isso aqui representa, esse aqui fechado aqui no meio, representa o núcleo do átomo, tá? E esses outros aqui em volta representam a minha eletrosfera, ok? O núcleo, tá aqui, olha, o núcleo. Dentro do meu núcleo eu tenho prótons e nêutrons. E na minha eletrosfera são os elétrons que estão aqui orbitando em volta do núcleo, ok? Uns mais próximos e outros na camada mais distante. Legal? Se a gente fosse enxergar, viríamos algo semelhante a isso aqui que você cansa de ver nos livros aí de física. Então vamos lá. Agora nós vamos chegar na parte importante desse estudo, onde vai dar início lá a eletricidade, o princípio básico de funcionamento da eletricidade, é a partir de agora, ok?
Então vamos lá. Então nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e temos a nossa eletrosfera, que são os elétrons que ficam orbitando ali em volta do núcleo. Um átomo, no seu equilíbrio, ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Automaticamente, ele é de carga neutra, porque a mesma quantidade de positivos é a mesma quantidade de negativos. Os prótons, que está aqui no núcleo, são as cargas positivas. E os elétrons que estão aqui flutuando, que pode se desprender e pode receber mais, tá? Ele pode doar e ele pode... A eletrosfera ele consegue se desprender e consegue receber elétrons. Então ele doa e ele recebe. É aí que está o princípio da corrente elétrica, mas vamos chegar lá. Então, eu tenho essas cargas positivas, os prótons aqui no meio, e tem as cargas negativas, que são os elétrons que estão na eletrosfera. E quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons aqui com os prótons, automaticamente eu tenho um átomo equilibrado, que seria um átomo neutro, porque é a mesma quantidade de positivo e a mesma de negativo. Porém, eu posso, por algum motivo, por alguma influência, seja por atrito, seja por indução, seja por contato, eu posso transferir mais elétrons para cá ou tirar o elétron que estão aqui. Quando eu faço isso, há um desequilíbrio, fazendo com que eu tenha mais cargas positivas, ou mais cargas negativas ou não. Então, eu posso ter um átomo positivamente carregado, ou eu posso ter um átomo negativamente carregado. E quando eu tenho muito mais de uma carga, ele vai sentir a necessidade de doar essa carga para outro. Se tiver próximo a ele algum outro com menos carga, ele vai fazer a transferência para esse outro. Então isso daí é o princípio de funcionamento da eletricidade. Essa transferência, essa carga e descarga, essa transferência de elétrons de um ponto ao outro. Entenda isso. De um ponto ao outro você transfere elétrons pelo seu átomo, através da eletrosfera. A eletrosfera, que são esses pontinhos, os elétrons que estão aqui com esses pontinhos, eu posso carregar eles muito. Se eu carregar isso aqui muito com elétrons, eu tenho muito elétrons aqui carregado, que é maior do que os prótons, eu tenho então um átomo negativamente carregado. Se eu tenho aqui uma quantidade muito pouca de elétrons, aqui, eu tenho pouquíssimo, por exemplo, só tenho dois aqui, só tenho dois elétrons, um aqui e o outro aqui orbitando. São os dois mais próximos, que os mais próximos são os mais difíceis de se desprender. E então, a minha quantidade de elétrons será menor que a minha quantidade de prótons, que já está aqui no núcleo. Automaticamente eu vou ter um átomo positivamente carregado. Eu vou ter mais cargas positivas do que negativas. Então, se eu armazenar isso aqui num lugar como numa pilha, eu vou ter então diferença de polaridades. Um lado vai estar carregado positivamente, o outro lado vai estar carregado negativamente. E se eu colocar ali uma lâmpada e fechar os contatos de um para com o outro, os elétrons que estão, o lado que está mais carregado vai querer conduzir para o lado que está menos carregado, gerando um DDP, que é um diferencial de potencial entre dois pontos, que é a tensão elétrica. Então, eu tendo esse diferencial, automaticamente os elétrons vão se mover formando uma corrente elétrica. Mas para isso eu tenho que ter uma quantidade de cargas. Legal? Gente, basicamente a eletricidade ela dá o início através disso aqui. Vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo mais referência para que você pesquise isso com mais profundidade. Não vou estender essa videoaula para não ficar uma coisa muito maçante, muito difícil de entender. Então assim,
É esse o princípio que eu expliquei. Volte o vídeo, vou deixar referência. Na próxima aula, nós estaremos aqui novamente, na próxima quinta-feira, para dar continuidade. Nós vamos falar das cargas elétricas, que vai ser a continuação disso aqui, tá bom? Quero agradecer você por estar apoiando o nosso trabalho, por estar nos apoiando aqui nesse canal. Olha, muita gente chegando. Próximo mês nós vamos fazer 1 ano de canal, tá? Já estamos com mais de 11 mil assinantes. Isso é muito legal, porque o pessoal tem apoiado, tem reconhecido o nosso trabalho, e com esse apoio temos recursos para continuar aqui criando estudos, criando aí aulas e fazendo aulas práticas. Amanhã, sexta-feira, estamos aqui com mais um super circuito, tá? Não perca, o vídeo já está pronto, editado, já está no YouTube, agendado para amanhã, sexta-feira, ele está entrando no ar, tá bom? Um forte abraço para vocês, tchau, tchau, valeu!